de domingo passado, com o pastor Sidney, e vamos registrar aí que não é fácil falar depois do pastor Sidney, o tema foi sofrimento e o assunto foi provações, certo? Só que agora, Tiago, no capítulo 1, versos 5 a 8, ele faz 3 observações adicionais. Volta para a sua Bíblia aí, por favor. A primeira observação que Tiago faz, a partir do verso 5, é o seguinte: provações exigem sabedoria. Verso 5. Segunda, meus amados, segunda, sabedoria recebe-se de Deus. Sabedoria recebe-se de Deus. E a terceira observação que Tiago faz é: Deus requer de nós fé, a partir lá dos versos 6 a 8. Isso nos leva então a refletir 3 qualidades do cristão sábio. Amém, Eliane? Que bom vê-la. O cristão sábio, ele entende o que é sabedoria. Primeira coisa. Segundo, o cristão sábio busca a sabedoria. E em terceiro, o cristão sábio ouve a voz da sabedoria. Mas, amados, como o cristão sábio entende o que é sabedoria? Se você voltar aí para a sua Bíblia, em Tiago, no capítulo 1, verso 5, diz aí, agora. Nota, não é ontem, não é hoje, não é amanhã, é agora. Diz aí o texto, ó: se algum de vocês precisar de sabedoria, peça a nosso Deus generoso e receberá, e Ele não os repreenderá por pedirem. O cristão sábio entende que sabedoria não é apenas conhecimento ou mera informação, meus amados. Tem pessoas bem informadas e com bastante conhecimento, mas que não têm a menor sabedoria. Conhece? Gente detentora de muito conhecimento, mas não tem a menor sabedoria. A verdade é que ciência, senhores, irmãos, senhoras, queridos amigos, ciência, cultura, estudo, instrução, inteligência e saber não garante sabedoria a alguém. Isso não traz garantia que alguém venha ser sábio, mesmo detendo todas elas. Ontem alguém falou exatamente algo interessante. Eu falo 4 idiomas. E eu fiquei muito impressionado, mas aquilo não dá àquela pessoa o que diz aqui o texto, sabedoria. Para o cristão, portanto, sabedoria é praticar em toda e qualquer circunstância, a qualquer momento da sua vida ou fase, aquilo que se conhece de Deus. Você conhece a Deus? Conhece a Deus? Então, sabedoria é exatamente aquilo que eu conheço de Deus e que eu pratico. Salmo 111, 10, diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E fala de temer aí, preste bem atenção. Temer a Deus é exatamente conhecer a Deus. E, meus irmãos, sábio é o que pratica esse conhecimento. Simplesmente assim. Temer a Deus é conhecer a Deus, e o sábio é o que pratica esse conhecimento. Tiago sabia que sabedoria é praticar o conhecimento de Deus em toda e qualquer circunstância. E eu quero mostrar para os irmãos um exemplo dado pelo próprio Tiago. Olha só, por exemplo, Tiago está falando de agir com sabedoria nos conflitos interpessoais que nós temos. E ele disse assim, Tiago no capítulo 3, abre sua Bíblia aí, Tiago no capítulo 3, versos 13 a 18. Diz assim, a partir do verso 13: quem é sábio e tem entendimento entre vocês? Tiago está perguntando para nós. E aí ele completa: que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Contudo, verso 14, contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disto, nem negue a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena. Não é espiritual, mas é demoníaca. Verso 16. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Mas a sabedoria que vem do alto,
e é da sabedoria que Tiago está falando, é antes de tudo pura, verso 17. Depois pacífica, amável, compreensível, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. Mas ouça uma coisa agora, por favor, preste bem atenção. A mente informada, que não amolece o coração e não produz mudança de comportamento, não é a mente sábia e piedosa. Percebem o que nós falamos até agora? Nós precisamos, na verdade, de buscar sabedoria para termos mudanças. E prosseguindo, onde o cristão busca a sabedoria? Nós temos tantas informações, não é mesmo? Há tanta gente na igreja que busca não sei quem de oração. Eu fico impressionado. A pessoa está precisando mais de oração do que ele. Mas eu quero voltar para aqui. Tiago, ele é sutil, e ele é bem direto quando trata disto, onde nós buscarmos. Ele é sutil na forma de dizer que todos nós precisamos de sabedoria para enfrentar as provações. Quem não é provado, quem não é tentado, já morreu. Todos nós, na verdade, enfrentamos isso no dia a dia, não é verdade? Então nós precisamos de sabedoria. E Tiago, ele é muito objetivo, e ele é direto a nos apontar para Deus. Ele mostra, olha, é do alto. É de Deus que vem a sabedoria. Observa aí, os versos 5 e 6 de Tiago 1. Diz assim o verso 5: agora, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar. Irmãos, Deus é a fonte de toda a sabedoria. É nele que nós encontramos a forma correta de enxergar a vida, os problemas e o sofrimento. Vejam bem, é na provação que nós descobrimos o quanto nos falta sabedoria de ver mesmo e viver a vida. É ou não é? Só como nós somos provados é que a gente percebe o quanto nos falta para enfrentar, não é? Em meio a um turbilhão, em meio, quem sabe, uma situação, uma enfermidade, uma situação, é que percebemos o quanto nos falta realmente essa sabedoria da qual Tiago, né, nos reporta. O rei Davi, interessante, que é um homem segundo o coração de Deus, lá no Salmo 119, 71, ele diz assim: o sofrimento foi bom para mim. Dá para pensar isso? Olha só o que diz Davi: o sofrimento foi bom para mim, pois me ensinou a dar atenção aos seus decretos. A palavra de Deus, na verdade. Busque sabedoria na oração. Tiago, é o que diz Tiago 1,5. Se algum de vocês precisar de sabedoria, peça a nosso Deus. Peça, irmão, você vai requerer, procure requerer, solicitar, exija. Olha a expressão que eu estou usando. Exija. É isso que Tiago está dizendo. É isso que Tiago está dizendo. Mas busque sabedoria com fé, com convicção. Primeiro porque eu preciso, eu desejo. E eu sei que quem vive sem sabedoria não vive. E eu sou um cristão, você é uma cristã, e nós precisamos de sabedoria que vem do alto, não é? Verso 6, mas quando pedirem, façam-no com fé, sem vacilar. Como somos uns crentes do tempo onde somos vacilões. Como nós vacilamos, não é verdade? Como vacilamos? Irmãos, convicção envolve fé, confiança na palavra de Deus. Por isso que Tiago revela aqui dois aspectos que Deus deve produzir na convicção nos nossos corações. Tiago deixa muito claro aqui: todas as vezes que buscarmos sabedoria na oração e na meditação, porque busca-se Deus por meio da oração. Você tem orado? Tem meditado? Tem buscado? E é disso que Tiago está falando. E quando nós assim procedemos, olha só, ele chama atenção para dois aspectos. Primeiro aspecto: Deus dá sabedoria livremente, incondicionalmente, sem barganha.
Irmãos, Deus não cobra nada, Ele não exige nada. Nada. Segundo aspecto, Deus dá sabedoria de boa vontade, sem censura, sem bronca. Sabe o que é isso? É como quando alguém se aproxima de você, pede um dinheiro emprestado, você empresta e dá uma bronca. Cuida da sua vida financeira, né? Se cuide, não faça isso. Mas aqui não. Aqui esse aspecto está dizendo o seguinte, que Deus dá sabedoria de boa vontade, sem censurar, sem perguntar quem é você, por quê, não é? Nota esses dois aspectos, mas reflita comigo. Tiago quer que tenhamos fé. Tiago, na verdade, ele quer que nós tenhamos convicção. Ao pedir, Deus nos dará sabedoria. É só pedir a Deus. E por último, como e por que meios o cristão ouve a voz da sabedoria? Diz assim, Tiago, capítulo 1, verso de 6 a 8. Mas quando pedirem, façam-no com fé, sem vacilar, pois aquele que duvida é como a onda do mar, empurrada e agitada pelo vento. Ele não deve esperar receber coisa alguma do Senhor, pois tem a mente dividida e é instável em tudo que faz. Tiago está dizendo aqui algo mais ou menos assim. Você quer receber sabedoria de Deus? Pergunta ao seu irmão aí. Você quer receber sabedoria de Deus? Pergunta ao seu irmão ao lado aí. Você quer receber sabedoria de Deus? Pode perguntar, irmão. Se o irmão disser que não, não vai dedurá-lo. Você quer receber sabedoria de Deus? Então, ouça a voz da sabedoria. Ouça a voz da sabedoria. Eu quero refletir com você aqui uma coisa muito importante. Eu quero repetir com a turma aqui do pastor Pedro e com a turma do pastor, dividir a igreja, do pastor Sidney. A turma do pastor Pedro vai fazer a pergunta: você quer receber a sabedoria de Deus? E a turma do pastor Sidney vai mandar ver. Então, ouça a voz da sabedoria. Perfeito? Vamos lá? Ah, que ótimo. Vamos lá? Vamos treinar então. A turma do pastor Pedro. Você quer receber sabedoria de Deus? Repetem. A turma do pastor Sidney responde: então ouça a voz da sabedoria. Novamente. Irmão, sabe por que isso? A nossa mente precisa ser treinada. Nós precisamos estar inculcado, né, naquilo que nós estamos falando e ministrando aqui. E não há ânimo. E o Espírito de Deus precisa nos trazer um ânimo para nós entendermos o que está se falando aqui. Não é? Nós temos que deixar de ser crentes emburrados. Né? Quando se trata de coisa tão necessária, né, e não é simples, porque vem do alto, né? Mas olha só, passando isso aí, Tiago nos informa que a dúvida é uma atitude de um coração onde, a dúvida é uma atitude de um coração ou de uma mente divididos. Conhece pessoas assim? Tem a mente dividida, né? É aquela pessoa que vacila, né? É isso que o Tiago está dizendo aqui. E por que isso? Olha só. Peça sabedoria a Deus com fé. Não duvide de Deus, irmãos. Nós não podemos duvidar de Deus. Mas o que Tiago quer dizer com dúvida? Tiago nos informa que a dúvida é uma atitude de um coração ou de uma mente divididos. Gente com mente dividida muda de opinião toda hora. Conhece? Gente assim não é agraciada por Deus com sabedoria. Por quê? Pois vive à mercê da sua própria sabedoria. Aquele achismo, eu acho, né? E não era que se está se tratando, não. Está se tratando de algo que vem de Deus. Ah, eu sou pós-graduado, Humberto, sou pós-doutor. Parabéns, né? Eu tive o privilégio de ser chefe desse pessoal tudo. E se não aceitar Jesus, não vai para o céu. O cristão sábio ouve a voz da sabedoria.
ele vive no temor do Senhor. E é bom sabermos o que é isso. Mas o que é o temor do Senhor? O Charles Briggs, ele diz o seguinte: o temor do Senhor é aquela afetuosa, olha só, de amor, é aquela afetuosa referência pela qual o Filho de Deus se inclina humildemente e cautelosamente à lei do seu Pai. É exatamente o temor de Deus isso. Vamos concluir? O cristão sábio busca a sabedoria de Deus e ouve a voz da sabedoria. O cristão sábio sabe que Cristo é a sabedoria de Deus para nós. 1 Coríntios 1, versos 26 a 31. Se lhe falta sabedoria, veja os seus benefícios. Abra sua Bíblia em Isaías, no capítulo 11, versos 2 e 3. Diz assim, na versão NVI: o Espírito do Senhor repousará sobre ele. O Espírito que dá sabedoria e entendimento. O Espírito que traz conselho e poder. O Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. E ele se inspirará no temor do Senhor. Não julgará pela aparência, nem decidirá com base no que ouviu. Que Deus nos conceda a sabedoria. Amém? Vamos passar para o nosso momento agora, do nosso breakfast, nosso café. Logo após, nos dividimos para a escola dominical. Deus abençoe.